Então, para darmos início, convidamos para compor a mesa a anfitriã desse evento, a presidente do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, psicóloga Terezinha Rodrigues. O representante do Conselho Federal de Psicologia, nesse ato representando a presidente Marisa Borges, o psicólogo Dr. Roberto Moraes Cruz. O representante do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, representando o Procurador-Geral Marcos Marinho, excelentíssimo senhor promotor de justiça e coordenador do Centro Operacional, Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, Marcelo Wegner, Dr. Marcelo Wegner. O coordenador do Comitê Catarinense de Combate à Tortura, o advogado Dr. Valdir Mendes. E a coordenadora do eixo Psicologia e Justiça, do CRP12, psicóloga Juliana Medeiros. Ouviremos, nesse momento, a palavra da presidente do Conselho Regional de Psicologia, CRP12, a psicóloga Jaira Rodrigues. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Em nome do 8º plenário do CRP12, gostaria de cumprimentar representante do Ministério Público, Marcelo Wegner, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, representante do Conselho Federal de Psicologia, Roberto Moraes Cruz, representante dos movimentos sociais, Valdir Mendes, que representa aqui o Comitê de Combate à Tortura. A psicóloga conselheira Juliana Medeiros, coordenadora do eixo Psicologia e Justiça, da Comissão de Psicologia do CRP12. Saúdo também os palestrantes convidados para fomentar o debate, colegas psicólogos presentes no evento, aqui em Florianópolis, e no escritório setorial Oeste, que nos acompanham online, estudantes de psicologia e demais profissionais participantes. É com muito prazer que recebemos a todos e todas para as atividades que realizaremos ao longo deste dia, sistematizadas no mote Revisitando a Interface da Psicologia, Justiça e Segurança Pública. Com este evento, temos como principal objetivo refletir sobre temáticas da psicologia na interface com a justiça, segurança pública e articular a aproximação do 8º plenário com os psicólogos deste campo de atuação, por meio da criação do grupo temático Psicologia e Justiça. Nossa expectativa com este encontro e com a criação do grupo temático é envolver os psicólogos em torno de debates sobre a praxis profissional à luz de parâmetros socialmente acordados no campo dos direitos humanos, bem como princípios éticos e técnicos da profissão, sendo um objetivo final contribuir para a qualificação do exercício profissional. Esperamos ainda que este diálogo seja pautado pela troca de saberes, pelo reconhecimento mútuo e pela construção coletiva de uma plataforma profissional que seja também política e que promova o diálogo com o Estado, em especial o Poder Judiciário. E aí a importância e a presença do Marcelo hoje. A ideia de revisitar a interface entre psicologia, justiça e segurança pública é de fazer um convite aos presentes e aos colegas que nos acompanham virtualmente a dar continuidade a um debate recorrente no sistema conselhos, porém ainda não suficientemente consensuado aos psicólogos, profissionais afins, operadores de direito e sociedade.
Desde 2008, temos pautado debates sobre as contribuições da psicologia ao processo de mediação familiar, desenvolvido pesquisas do Centro de Referência Técnica de Psicologia e Políticas Públicas, o CREPOP, sobre a atuação do psicólogo no sistema prisional, em medidas socioeducativas e em varas de família, entre outros eventos e publicações. Em 2009, foi realizado o Seminário Nacional Psicologia na Interface com a Justiça e os Direitos Humanos, um compromisso com a sociedade. Em 2010, o Sistema Conselhos, articulado com a categoria, participou da primeira Conferência Nacional de Segurança Pública. E aqui, presente, temos vários psicólogos que participaram. Foi uma movimentação muito bonita. Tivemos psicólogo, né, na comissão organizadora e fomos, em Santa Catarina, numa delegação, 5 psicólogos para a Conferência Nacional. Na Conferência Nacional, tivemos um grande grupo de psicólogos representados do Brasil inteiro para lá pautarmos a nossa percepção, né, a nossa contribuição neste campo de atuação. Em 2010, o Sistema Conselhos, articulado com a categoria, participou da primeira Conferência Nacional de Psicologia de Segurança Pública. E, a partir de amplos debates com a categoria decorrentes desses espaços, o CFP criou a polêmica Resolução 010 de 2010, que versa sobre a escuta de crianças e adolescentes e que, ao ser questionada pelo Poder Judiciário, mostrou que esse debate ainda não está suficientemente qualificado entre os diferentes atores que atuam no âmbito da justiça e que a necessidade de articulação, consenso e diálogo ainda é recorrente. A complexidade desta interface está relacionada com a dificuldade de balizarmos posições éticas, técnicas e políticas de temas emblemáticos tais como redução da maioridade penal, execução penal, redução de danos, ressocialização, depoimento sem dano, alienação parental, sendo que alguns desses temas serão tratados no dia de hoje por nossos convidados. Todos esses temas nos fazem refletir sobre que tipo de relação nos é demandada e sobre como estamos, enquanto categoria profissional, respondendo a tais demandas. São temas emblemáticos porque versam sobre o debate ainda mais amplo, ao se pensar a dimensão dos direitos e da subjetividade existente na judicialização da vida. A psicologia jurídica surge como área de atuação psicológica para subsidiar os operadores de direito nestas e outras demandas desta ordem, principalmente através da elaboração de laudos psicológicos. Porém, a maior abertura institucional da justiça para o trabalho do psicólogo se deu após a Constituição Federal de 88, que levou a avanços na legislação do sistema de garantia de direitos e a requerer a manifestação da psicologia em espaços antes pouco ocupados pelo campo psi, tais como varas da infância e da juventude, varas de família, atuação como peritos, assistentes técnicos ou em mediação, varas de execução criminal em diversos âmbitos do sistema prisional, juizados especiais e cíveis e criminais e outros setores psicossociais forenses constituídos no quadro dos poderes judiciário e executivo. Este rol de técnicas, procedimentos e intervenções que visam subsidiar o judiciário em sua tomada de decisão, está em jogo a defesa de direitos individuais versus direitos coletivos, a relação profissional entre poder judiciário e demais profissionais que constituem as equipes técnicas dos serviços de justiça e segurança pública, o clamor da sociedade por segurança e proteção e a definição epistemológica destes e outros conceitos, quando se considera a dimensão subjetiva que os constituem, bem como a perspectiva de uma sociedade de direitos presente em nossa Constituição cidadã.
Na mesma medida que se amplia o campo de atuação do psicólogo neste contexto, ampliam-se as reflexões acerca deste fazer e a necessidade de novos referenciais éticos e técnicos para a profissão. As práticas inicialmente fortemente marcadas pela realização de diagnósticos solicitados pelos juízes e fundamentadas a partir de uma perspectiva positivista, não deram mais conta da complexidade destes processos. Avançamos para práticas que consideram pressupostos de de atenção à saúde integral, maior expressão da singularidade e subjetividades e que estão a serviço da cidadania. Hoje, acreditamos na possibilidade de um exercício profissional onde a informação deva ser repassada não só aos juristas, mas também às pessoas que carecem de intervenções, promotoras de uma sociedade cidadã e que as considerem como sujeitos de direitos. Pela ótica da psicologia, espera-se do psicólogo competência para a criação e aplicação de estratégias de promoção de saúde e atores sociais envolvidos em demandas judiciais, garantindo espaços de escuta e de autonomia da pessoa na resolução de conflitos, mediante orientação, encaminhamentos e intervenções psicossociais. Neste contexto, e a partir desta retrospectiva de algumas das ações desenvolvidas pelo Sistema Conselhos, é que organizamos o encontro de hoje e planejamos a organização do grupo temático Psicologia e Justiça, pois acreditamos ser necessária uma discussão sistemática do campo da psicologia em interface com a justiça, para seguirmos avançando na identificação de elementos comuns aos diversos campos em que esta interface ocorre, e assim contribuir para organizar nossas práticas nessa área e construir ações de diálogo mais uníssonos perante o sistema de justiça. Um bom encontro a todos. Convidamos para fazer uso da palavra o representante do Conselho Federal de Psicologia, Dr. Roberto Moraes Cruz. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite e aí cumprimentar toda a mesa, a partir da minha colega à direita, a psicóloga Jária Terezinha Rodrigues. Queria cumprimentar meus colegas de mesa, queria cumprimentar especialmente o evento, a promoção do evento pelo grupo, o grupo que a Juliana coordena, o grupo de Psicologia, Justiça, Cidadania, Segurança Pública. Acho que são vários temas que se envolvem em torno desse grupo. E queria cumprimentar a todos que estão assistindo agora, me parece que em Chapecó, não é isso? Na sede no oeste do estado. E gostaria de desejar a todos um bom encontro, em nome do Conselho Federal de Psicologia, que é parceiro, obviamente, em todas as discussões sobre políticas públicas, em vários campos, obviamente, inclusive no campo da justiça. E espero que todos tenhamos um bom encontro, com grandes discussões e com grandes formas de encaminhamento, que é o que precisamos hoje em relação à construção da atuação do psicólogo na relação entre a psicologia e a justiça. Então, bom encontro a todos, boas discussões. Convidamos para fazer uso da palavra o representante do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, o excelentíssimo senhor promotor de justiça, Marcelo Wagner. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite que foi feito, né? A iniciativa que foi dada à psicóloga Jaira, e cumprimento a todos os demais integrantes da mesa e a todos os presentes. Inicialmente eu gostaria de justificar a ausência do Dr. Liu, que é o Procurador-Geral de Justiça, a quem eu represento, que infelizmente ele já tinha compromissos antes assumidos, inclusive ele está saindo de licença. Na semana que vem ele disse que infelizmente não poderia comparecer ao ato e pediu para que eu o representasse. O Ministério Público, assim, bem sinteticamente, ele está muito preocupado com a questão da saúde mental. Eu alinhavei assim, agora,
rapidamente, assim, só algumas coisas que a Jaira estava colocando aqui, que a gente está tratando no nosso planejamento estratégico, né? Ano passado, só para dar um exemplo, que a gente fala em segurança pública, mas para chegar na segurança pública, tem uma série de outras questões, né, que infelizmente levam ao aumento de índice de criminalidade, a problemas familiares, etc. Só para passar um dado, nós tínhamos, com relação ao NASF Saúde Mental, né, acho que todos conhecem o programa, ou seja, não existia nenhum psicólogo, nenhum terapeuta ocupacional, nenhum psiquiatra nos municípios menores para atender qualquer caso que envolvesse a questão de saúde mental. E aí nós conseguimos aumentar esse índice de 55%, que era o índice de Santa Catarina, para 60%, só com iniciativas do Ministério Público junto à municipalidade, né? Também nesse ano nós estamos fazendo uma campanha junto aos promotores com relação à questão do CAPSI. Eu sou da área da infância, eu trabalho com o Centro da Infância e Adolescência, né? Nós temos 8 municípios, salvo engano, que têm condições de ter CAPSI e ainda não tem, né? Que baixou o índice agora para 70 mil habitantes. Então, algumas iniciativas estão sendo feitas também com relação à questão, e eu sei que é uma questão polêmica, né, que é a questão da internação, né? Eu sei que muitos psicólogos e alguns psiquiatras também, né, têm algumas ressalvas em relação a isso, mas nós entendemos que casos excepcionais há necessidade da rede oferecer esse serviço, né? A gente sabe que é uma medida excepcional, mas em Santa Catarina, só para dar um exemplo, não existe nenhuma instituição em que seja possível a internação de adolescente menor de 15 anos. Nenhuma instituição pública. Isso é uma vergonha para um estado como Santa Catarina, né? Existem 4 leitos, ou 5, se não me engano, num hospital em Joinville, por força de uma ação civil pública de um promotor, né? Existem projetos que já estão correndo há algum tempo, aqui no Hospital Infantil, em outros locais, mas esses projetos, eu não sei porquê, né, mas eles se arrastam, e aí a gente acaba tratando de um problema sem ter aonde se fixar em termos de política pública, né? Isso deve ser uma frustração, como é para nós, para quem trabalha como operador jurídico, deve ser uma frustração também para quem trabalha como psicólogo, eu imagino, né? Você não ter uma rede suficiente para atendimento desses casos. Vou confessar que, em termos de segurança pública, estrito sensu, vamos dizer assim, né, o Ministério Público, em termos de planejamento, ainda está muito omisso, né? Eu acho que nós temos que pensar mais, talvez, para os próximos anos, né, onde é que o promotor de justiça pode se imiscuir nessa questão para tentar resolver ou melhorar essa situação. Nós sabemos que tem problema com relação a essas delegacias especializadas por falta de profissionais, né? Com relação à questão da medida socioeducativa, por exemplo, nós estamos em busca de quantidade, né? Ainda não conseguimos atingir a questão da qualidade. Chegasse a comentar em relação à medida socioeducativa para adolescentes que praticam ato infracional, né? Só para dar um panorama, nós temos 90 municípios que existe uma medida socioeducativa, quer dizer, uma prestação de serviço à comunidade e uma liberdade assistida, né, devidamente regularizada, que tem uma equipe mínima, técnica mínima, né, pelo menos um psicólogo, um orientador jurídico, doutor, né, e um assistente social, que é o que o CNAS e o SUAS prevê como uma equipe mínima para atendimento nessa área, né. Eu sou meio sensível à questão chegasse a tocar na questão da redução da idade penal, né? Acho que primeiro a gente tem que resolver a base, né? Nós não estamos conseguindo resolver o problema do adolescente, aquele que pratica o ato infracional menos grave, né? Nós não estamos tendo uma equipe para tentar resolver aquele problema. E aí o que acontece? Eu trabalho numa área, a minha promotoria, agora eu estou ausente porque eu estou nessa coordenação, né? Mas eu trabalho numa promotoria que é só ato infracional. Todo ato infracional de Florianópolis passa por mim, né? E nós verificamos que passa o adolescente lá e pratica um ato infracional
leve, entre aspas, né? E daqui a um mês, né, ele não é recebido pelos programas de medida socioeducativa, e aí o ato infracional vai ficando mais grave. Ele não tem uma resposta e a situação vai piorando. Então, essa estrutura, essa política pública, que envolve a questão da psicologia muito a fundo, né, é um problema muito sério. A questão não sei se o nome ainda está certo, né, mas desse depoimento sem dano, né, é um problema seríssimo, uma questão muito delicada. Eu acho que isso teria que ter uma uniformização, né, que talvez tivesse que partir de alguma coisa em Brasília, mas é bom que se plante uma semente em cada estado para que essa discussão chegue até, eventualmente, a uma lei federal que regulamente essa questão. Bom, acho que eu já falei demais, mas o Ministério Público está em busca, e a política dele, o nosso chefe colocou, né, que é o Dr. Liu, é uma política de stakeholders, né? Quando falaram esse palavrão aí, eu fiquei até assustado. O que significa isso? Né? Mas é buscar parcerias com outras instituições para atingir os objetivos que se quer, né? Promotor sozinho não vai conseguir nada disso. Eu acho que o psicólogo sozinho também não vai conseguir. E esse espaço de diálogo é muito importante. Né? Que bom que vocês estão fomentando essa discussão, porque eu acho que só assim que as coisas evoluem, né? Então, queria novamente agradecer e parabenizar aí pela iniciativa do Conselho Regional. Parabéns. Convidamos para fazer uso da palavra o coordenador do Comitê Catarinense de Combate à Tortura, advogado Valdir Mendes. Quero cumprimentar a presidente do Conselho Regional de Psicologia, senhora Janira Terezinha Rodrigues. Em seu nome, fazer as nossas saudações aos demais componentes da mesa. Bom dia a todas e a todos. Estou verdadeiramente perplexo pela participação efetiva de todos vocês aqui nesse momento. A dinamização realizada ou iniciando hoje pelo Conselho Regional de Psicologia, vinha demonstrar da necessidade da participação de vocês nesse contexto atual. Nós fazemos parte, como coordenador do Comitê Catarinense de Combate à Tortura, que é um órgão, diríamos assim, um tentáculo da Secretaria de Direitos Humanos de Brasília. Já fizemos trabalhos aqui em Santa Catarina, junto ao Hospital Psiquiátrico, junto ao Presídio Feminino, junto à Penitenciária de São Pedro de Alcântara, com membros lá da Secretaria de Direitos Humanos. Inclusive a nossa colega também se fez presente várias vezes. E constatamos que as irregularidades, o que acontece nessas unidades prisionais é uma lástima. A ausência do Estado, não diríamos só em Santa Catarina, a nível de Brasil, a ausência do Estado é uma vergonha. A falta de higienização, a falta de médicos, a falta de psicólogos, de assistente social, sem dizer as sevícias, os maltratos e por aí vai no que acontece nas unidades prisionais. Tivemos, inclusive, na unidade prisional dos menores de São Lucas, que foi, inclusive, colocada abaixo pela dinâmica da doutora Márcia, promotora de justiça lá de São José, junto com a doutora Ana, juíza, que constataram, inclusive, maltratos, sevícias, torturas no ambiente que deveria seguir de exemplo para a recuperação dos menores. Aqueles que praticaram o ato infracional deveriam estar no sistema desse justamente para ser revitalizado o seu comportamento, para que ele pudesse retornar ao ambiente social. E isso não acontece. Lamentavelmente, isso não acontece. Nós vemos no presídio feminino, não sei se está acontecendo atualmente, mas pessoas que cometeram crimes estão fazendo grampos lá dentro, no seu dia a dia. Como é que eles vão sair no contexto social, retornar para a sociedade, para trabalhar no quê? Dizem agora que tem aula de informática, tem isso, tem aquilo. Mas, no modo geral, numa visualização generalizada, a ausência é muito forte, é muito grande.
E se nós não tivermos efetivamente um trabalho firme, forte, sério, frente às unidades prisionais, junto aos detentos, aos educandos, nós vamos ter uma multiplicação de retorno de pessoas para a sociedade sem perspectiva de trabalho e caindo novamente na vala comum que é o crime. Eu atuo na vara criminal há muitos anos, fui presidente da Associação dos Advogados Criminalistas, hoje sou conselheiro federal, e nós dinamizamos muito isso, nós participamos desse contexto. Nós estamos seguidamente nessas unidades prisionais. E aí entra o dedo do psicólogo. O que acontece quando o cidadão vai preso? Que desestrutura toda uma família. O pai não sabe para onde vai, a mãe não sabe para onde vai, os irmãos, esposa, marido, esposa. Dentro desse contexto, eles ficam perdidos dentro da sociedade. E precisam de um apoio, precisam de um assistente social, precisam de um psicólogo, um psiquiatra, talvez até, chegando a extremos, para que essa família tenha uma assistência, para essa família tenha uma porta onde possa bater, para nesse momento difícil, onde seu filho, alguém da sua família está na unidade prisional, ele possa ter um conforto, uma explicação de como seguir adiante na sua vida sem aquele ente querido. Por mais que ele tenha sido cruel nos seus infortúnios, no seu cometimento de uma ilicitude. Mas a família precisa ser assistida. Aquela família que as mulheres vão no presídio e são maltratadas por pessoas que não estão qualificadas para o atendimento, que voltam de lá, às vezes até não vou mais visitar o meu filho porque passei vergonha, passei vexame, passei por maltratos. E chega até o ponto de visitar o seu ente querido por causa disso. Então penso que nessa oportunidade os psicólogos são muito importantes, assistente social e os psiquiatras também. Mas a promotoria vem efetivamente, a procuradoria, a promotoria, ele vem fazendo um trabalho firme e forte nesse sentido. Volta e meia acompanhamos casos que acontecem, que a promotoria sempre está à frente, lutando por quando há esses maus tratos, essa desclassificação junto a essas unidades prisionais. Mas não compete aqui só falarmos nisso, nós temos também, num campo muito generalizado, muitas outras situações que a interface na justiça deve efetivamente ter participação. Penso eu, portanto, que esse simpósio que se inicia hoje é um simpósio muito complexo e eu tenho certeza que vai ser muito dinâmico. Eu vi a estrutura dos palestrantes, são pessoas absolutamente muito competentes nesta área e tenho certeza que todos vocês aqui presentes, moças e rapazes, senhoras e senhores, senhoritas, tenho certeza que todos vocês vão sair daqui com um aprendizagem muito forte e que esse aprendizado sirva para o mundo profissional lá fora e que levem sempre essa dinâmica lá para fora, pensando sempre que nós temos essas pessoas com infortúnios, são irmãos nossos, são pessoas da nossa sociedade, às vezes parentes, às vezes vizinhos, amigos, colegas, e precisam do nosso apoio das pessoas que têm o reflexo, que têm a ideia que a sociedade tem que ser respeitada. E essas pessoas que respeitaram precisam sim do apoio daquelas pessoas que respeitam e que têm o conhecimento que nem vocês todos têm. Quero agradecer em nome do CCT e quero elogiar novamente o Conselho Regional de Psicologia, porque daqui para frente eu tenho certeza que a coisa vai evoluir de uma maneira muito bonita, muito boa, e parabéns a todos vocês. Muito obrigado. Ouviremos nesse momento a coordenadora da Comissão de Psicologia e Justiça, psicóloga Juliana Medeiros. Bom dia a todos e todas presentes. Quero cumprimentar aos colegas de mesa, né, com quem tenho muito orgulho de dividir esse espaço. E, acima de tudo, vou fazer uma fala breve para a gente poder dar início ao tão esperado evento, mas para falar da minha satisfação em poder estar compondo a organização deste evento e do eixo de Psicologia e Justiça, da Comissão de Políticas Públicas do CRP12 neste momento, né? Junto com o colega Júnior Goulart, que está aqui presente também. E lembrar também que esse evento, além de marcar as ações da nossa gestão no CRP12, ele também tem um marco importante para este eixo,
que é a retomada de um espaço de diálogo com os profissionais da área, que a gente soube que em outros momentos também já ocorreu e que nesse momento estava em suspenso, e vamos utilizar esse espaço justamente para a gente poder retomar esses diálogos, porque é muito importante a participação dos colegas psicólogos que atuam nessa área, para a gente pensar nas nossas ações, para a gente planejar nossas ações, para não ficar centrado numa comissão que ainda é pequenininha em número de profissionais, né, atuantes. Então, mais uma vez, obrigada a todos e todas por estarem aqui, né, e vamos dar início, então, ao nosso evento. Encerramos nesse momento a solenidade de abertura. Convidamos os integrantes da mesa para que tomem assento na plateia e solicita a psicóloga Juliana que permaneça para iniciarmos os trabalhos desse dia, uma vez que ela vai mediar, né, a próxima mesa, que é a nossa mesa de abertura. Antes de darmos início a essa palestra magna, eu gostaria de informar aos que nos acompanham por transmissão online, né, que não tem no escritório setorial de Chapecó, mas também qualquer psicólogo em casa, acessando o site do CRPSC, pode acompanhar a transmissão online. E esses psicólogos e outros profissionais que estão em casa também podem participar conosco, enviando suas perguntas para o e-mail comunicação, né, sem os acentos, @crpsc.org.br. comunicação@crpsc.org.br. As perguntas podem chegar até 15 minutos antes do encerramento das falas, tanto hoje de manhã quanto à tarde, para que nós possamos trazer para a mesa. E os presentes aqui também vão poder fazer suas perguntas, tanto por escrito quanto verbalmente, né? Então, a gente gostaria da contribuição até para a gente pensar nos encaminhamentos posteriores. Daremos início, nesse momento, à palestra magna, que marca a abertura desse evento e traz o título O Fazer do Psicólogo na Interface com a Justiça. Convido à mesa, então, a palestrante doutora Esther Arantes. Esther Arantes é psicóloga, doutora em Educação pela Boston University, pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e do Departamento de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio, a PUC-Rio. Dedica-se a estudos e pesquisas nas áreas de história da assistência à infância no Brasil, políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes, estudos na área de psicologia e direitos humanos, e por bastante tempo esteve à frente, né, representando o Conselho Federal de Psicologia junto ao CONANDA, ainda está nessa função, e tem nos auxiliado significativamente nas discussões nesse campo de interface com a justiça. Com a palavra, então, a coordenadora da palestra, a psicóloga Juliana Medeiros. Bem-vinda, Esther. Também não vou me alongar, nem há porquê. Vamos desfrutar, então, de todo o conhecimento que tens para nos trazer hoje. Bom, espero que a gente tenha uma manhã bastante produtiva, né? E a gente possa realmente colocar algumas questões em análise, né, em debate. Primeiro, agradecer o convite, né, do CRP para estar aqui. É uma alegria muito grande, é um prazer enorme. E aí, vamos ver, o assunto é complexo, o assunto é amplo. Obviamente, esse fazer do psicólogo, ele tem várias nuances, e não dá para tratar disso de todos, então eu elegi alguns aspectos para me dedicar mais profundamente, mas como a gente vai ter o debate, né? Então, por acaso, alguma questão que eu não tenha tocado ou trabalhado, mas seja do interesse, aí vocês podem depois perguntar. Só queria um copinho de água, né, eu sou um pouco rouca e de vez em quando é importante tomar um golinho de água
Obrigada. Bom, eu trouxe aqui um texto escrito, mas eu não vou ficar lendo assim cansativamente, mas eu trouxe para organizar um pouco a fala, mesmo porque eu vou me remeter a alguns documentos, e aí é importante ter uma certa precisão, mas eu vou tentar também não ficar naquela leitura cansativa, ler mais ou menos, mas também interpretando, para que a minha fala não seja cansativa, não é? Então, então eu quero inicialmente trazer alguns fatos, né, que aconteceram nesse início de fevereiro e que tem a ver com alguns aspectos do tema que eu quero trazer para debate. Dos pontos que eu quero trazer foi o modo de trabalho do cineasta e documentarista Eduardo Coutinho, né? Falecido, morto, né, de maneira trágica, agora no começo de fevereiro. Quero trazer também solicitações que foram feitas ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, por parte da Associação de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça de São Paulo e também por parte do Conselho Federal de Serviço Social, do Cefes, né? Na medida em que essas reivindicações do Cefes têm muito a ver também com as reivindicações da psicologia, porque assistentes sociais e psicólogos, em geral, que compõem a chamada equipe técnica, né, das varas e das várias órgãos aí onde tem psicólogos e equipe técnica. E é importante que também, porque algumas questões nós não vamos conseguir trabalhar e nem fazer um enfrentamento, um debate, se não for nesta parceria com assistentes sociais, com o pessoal da educação, da assistência, da saúde mental, do judiciário, porque são assuntos que têm uma intersetorialidade e que têm uma transdisciplinariedade e que sozinho realmente não será possível nem entender a complexidade da questão e nem o enfrentamento necessário para colocar alguns assuntos na pauta de maneira adequada, né? Principalmente com uma preocupação ética e com uma preocupação com os direitos humanos, né? Nesse fazer do psicólogo. Bom, comecemos então pelo Eduardo Coutinho, né? Já disse, morto no início de fevereiro, de maneira bastante triste, né? Porque ele foi morto pelo próprio filho, né? Provavelmente numa crise, uma situação familiar complexa. Bom, então, por ocasião da morte do Coutinho, os jornais, as revistas, a televisão trouxeram muita matéria sobre ele, muita notícia, muita entrevista, né? E as várias reportagens sobre o Coutinho, elas são unânimes em mencionar a delicadeza, a cordialidade, o respeito, a atenção, o cuidado no trato com os seus entrevistados. Muitos de seus entrevistados estiveram no seu enterro, o que motivou os irmãos João e Walter Salles a se perguntarem: que outro cineasta teve ou terá um enterro conduzido por seus próprios personagens? Né? Cito aqui algumas opiniões de seus entrevistados, né, que nos documentários Edifício Master e outros. A Denise: eu jamais tinha dado uma entrevista, ainda mais sobre a minha vida. Coutinho foi muito paciente, escutou o que eu tinha para falar
não exigiu nada. Geice, ele deu importância à minha história. Até hoje sou feliz por causa do filme, mas não por ter ficado famosa. O Coutinho me fez falar de algo que estava apagado. Eu achava a vida muito chata. Quando botei aquilo tudo para fora, achei que a vida passou a valer a pena. Senti que eu era uma pessoa que valia a pena. Se tivesse que pagar para falar com ele, eu pagaria. Fátima, ao me ouvir cantar, ele foi o primeiro a reconhecer o meu talento. Passei a amá-lo como se fosse um pai. Foi amor à primeira vista. Gostei do velhinho, daquele jeitinho, daquela fragilidade. Ele não aceitou o champanhe vagabundo que eu lhe ofereci, mas me tratou com muito carinho. E o Coutinho foi o primeiro a me dar uma chance, né, de ser cantora. Sobre esse seu modo de entrevistar, né, algumas das reportagens falaram desse modo especial, importante, né, das entrevistas. Então, vou também trazer aqui alguma coisa sobre isso. Coutinho foi um intelectual das perguntas simples, do ouvido acolhedor e da crença no acaso. Numa longa entrevista à revista virtual Contracampo, há 10 anos atrás, assim definiu a maior parte dos documentaristas. Eles já têm ideias prontas, julgam, querem ver o que já projetaram antes. Tem todo um a priori. Querem mudar o mundo mudando o personagem. Coutinho dizia não haver impulso maior no ser humano do que o interesse em ser reconhecido e escutado. Ouviu camponeses, metalúrgicos, prostitutas, mães, filhas, catadores de lixo, favelados, viúvas e muitos outros. E retratou-os sempre com beleza e dignidade. Onde encostou, às vezes, pelo tempo de uma conversa, deixou uma marca de orgulho e dignidade na pessoa entrevistada. Segundo Zueni Ventura, né, numa matéria no Globo, o cinema tem uma dívida com Coutinho, por esse modo dele fazer os documentários. Mas não só o cinema. Até quem não é do cinema tem uma dívida. Nós, jornalistas, por exemplo, o Zuenir falando, isso é importante. Ele nos ensinou que entrevistar não é inquirir, interrogar, mas conversar. Né? Então, achei isso muito importante na medida em que existe aí, como já foi até mencionado na mesa, né, anterior, de abertura, o projeto de depoimento sem dano, de escuta da criança no judiciário, que coloca psicólogos e assistentes sociais na posição de inquiridor, indiferenciando escuta de inquirição. E aqui um jornalista dizendo a dívida que cineastas, mas não apenas, jornalistas e tudo, têm com Coutinho. Porque ele escutava e deixava uma marca de dignidade e de orgulho nas pessoas que ele escutava. Né? Mas ele não inquiria e nem interrogava. Né? Então, achei isso assim muito importante como para introduzir essa nossa conversa hoje. Então, eu vou trazer agora algumas solicitações. Não sei, está muito baixo? Não, está bom? Vou trazer agora, fazer uma breve menção à solicitação da Associação de Assistentes Sociais do Tribunal de Justiça de São Paulo ao CNJ. Né?
essa associação, ela tem uma luta muito importante na defesa do trabalho digno, né, do psicólogo e do assistente social. E atualmente tem toda uma questão, uma discussão dessa questão da escuta da criança e do adolescente no judiciário. Então, vou fazer uma breve menção aos antecedentes dessa solicitação que a associação fez ao CNJ. Em maio de 2011, o Tribunal de Justiça de São Paulo publicou no seu diário eletrônico um protocolo, aí tem um número aqui, expedido pela Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal, com o objetivo de instituir critérios para a denominada escuta especial, ou inquirição especial, ou depoimento sem dano. Os nomes vão variando, né? Então, anteriormente à edição desse protocolo, só para dizer que esses documentos, tanto do Cefes como da associação, eles estão todos disponíveis na página eletrônica dessas entidades, então é facilmente acessável por qualquer um. É importante, quem tiver a fim de ler os documentos e se aprofundar, entra na página da associação e do Cefes e vai ler o documento integralmente. Não sei se tem os anexos, né? Não vi. Bom, anteriormente à edição do protocolo, a diretoria da Associação, né, de Psicólogos e Assistentes Sociais do TJ entregou a uma conselheira do CNJ e depois a própria corregedora do CNJ um documento fazendo várias ponderações a esse procedimento, mas não obtendo respostas, né? Em novembro de 2010, né, ou 2011, eu acho que aqui talvez a data esteja errada, né? Sem que nenhuma resposta tivesse sido dada à associação e também sem que nenhuma audiência pública tivesse sido feita sobre a matéria, o CNJ expediu a recomendação número 33, recomendando aos tribunais a criação de serviços especializados para escuta de crianças e adolescentes. Então, de lá para cá, em função dessa, não é uma resolução, é uma recomendação, mas em função disso, explodiram, em termos de número, a quantidade de experiências em termos de sala no Brasil, de criação de salas, né? Em 2011, a associação foi convidada pelo Núcleo de Apoio Profissional de Serviço Social para participar de uma reunião, da qual o juiz da juventude expôs o projeto. Nessa reunião, o juiz chegou a afirmar que se assistentes sociais e psicólogos não pudessem atuar nessa metodologia, o tribunal não precisaria dos serviços dos psicólogos e dos assistentes sociais. Ou seja, né? De alguma forma, ele reduziu a ação do psicólogo nas varas e na justiça a essa atuação, e se o psicólogo e o assistente social não quisessem ou não pudessem fazer esse trabalho, também não havia necessidade desses profissionais, o que é uma coisa realmente preocupante, né? Diante da expansão do número de salas, né, a associação solicitou uma audiência com o presidente do TJ e no final do ano passado, em dezembro, e ainda isso está em andamento. Mas isso foram os antecedentes. Mas aí a associação julgou por bem encaminhar um expediente ao próprio CNJ, solicitando um posicionamento, né? Então, esses foram os antecedentes. Bom, vocês poderão ler esses documentos integralmente na página da associação. Para os nossos propósitos aqui, quero destacar a entrevista feita com a advogada doutora Maria Dinair, que já presidiu a Comissão Especial da Criança e do Adolescente da OAB de Porto Alegre, no período 2007 e 2013. No exercício de suas funções como advogada e presidente da comissão,
a doutora Maria Dinair acompanhou dezenas de escutas especiais, relatando alguns dos problemas que ela encontrou nesses depoimentos. Então, nesse documento que a associação encaminhou ao CNJ, é um documento longo, tem várias coisas e traz aspectos dessa entrevista para mostrar um pouquinho ao CNJ da prática, de alguns problemas da prática. Então, eu pensei algumas coisas dessa entrevista para trazer aqui para nós, né? Veja bem, segundo, então, a doutora Maria Dinair, as perguntas feitas pelo juiz, né, pelo advogado do réu e ao promotor foram repassadas integralmente à criança. Não existiu modificação do conteúdo pela inquiridora da criança e do adolescente. Inquiridora aqui, ela está se referindo ao psicólogo e assistente social. Nas diversas audiências onde a doutora Dinair esteve presente, tanto assistente social quanto psicóloga apenas repetiam as perguntas vindas da sala ao lado. Ou seja, uma das vantagens alardeadas deste dispositivo, depoimento sem dano, é justamente que o psicólogo ou o assistente social são profissionais qualificados na escuta, saberão o que deve ou não perguntar à criança, saberão traduzir adequadamente ou mesmo não perguntar. E, no entanto, a doutora Dinair observou que as perguntas são repassadas pelo juiz, pelo advogado ou pelo promotor ao psicólogo ou assistente social, que faz exatamente a mesma pergunta à criança. Então, não há essa diferença. Segundo ela, as crianças que ela observou não estavam em condições de responder as perguntas. Nas diversas audiências onde estive presente, ora contratada pela mãe da criança, ela como advogada, ora representando a comissão da OAB, da qual sou presidente, observei que em nenhum momento as crianças e adolescentes ficaram descontraídas. Os bichinhos e outros brinquedinhos que colocavam em suas mãos, induzindo-os a serem agarrados, eram torcidos e retorcidos pelas crianças, demonstrando mal-estar físico e psíquico. Aliás, há notório equívoco, para dizer o mínimo, dos adeptos desse procedimento, afirmando a inexistência de dano, malefícios, ansiedade e medo às crianças. Em uma das inquirições que eu presenciei, né, a doutora presenciou, uma adolescente de 13 anos, cujo pai era o acusado, a criança já entrou tensa. Por quê? Do lado de fora estava a mãe, com mais 3 ou 4 filhos, dizendo, para quem quisesse ouvir, que a filha estava caluniando o pai, amoroso e trabalhador. A menina demonstrou inquietação física e emocional quando as perguntas se referiram à violação de sua intimidade e tinha o seguinte teor: ele te tocou? Ele baixou tua roupa? Ele te levou para a cama? Tua mãe não viu? Quantas vezes isso aconteceu? Tu viste e tocaste o corpo dele? Onde? Mostra. A dor e a angústia da adolescente era tamanha que eu intervi requerendo ao juiz que cessasse o interrogatório perante o visível sofrimento da adolescente. O juiz atendeu a solicitação da advogada. No Poder Judiciário do Estado de São Paulo, o procedimento aplicado na escuta não difere muito deste relatado pela doutora Dinair. Com efeito, a associação recebeu informação dos associados, psicólogos e assistentes sociais, dando conta de perguntas inadequadas, formuladas, né, por juiz ao profissional para serem transmitidas à criança. Como, por exemplo, a senhora pergunte à criança se o acusado estava com o pênis flácido ou ereto. A senhora pergunte à criança
se o acusado enfiou o dedo, o pênis ou passou a mão em sua genitália. A senhora pergunte à criança se o acusado fez vai e vem em cima dela. Bom, contrastando isso aí com a primeira fala, né, do Coutinho, com a delicadeza na entrevista, com o acolhimento do entrevistado, né, a gente vê assim uma diferença muito grande, né? Em que momento você pode considerar que esses exemplos trazidos pela Associação de Psicólogos e Assistentes Sociais do TJ de São Paulo revelam uma escuta atenta, acolhedora, cuidadosa, que respeite a ansiedade, o medo, o silêncio, né? Por quê? Porque, na realidade, aí é que está a questão. O objetivo dessa escuta tem sido a produção de prova e não a proteção da criança. É essa que é a questão que a gente tem que perguntar. Psicólogos e assistentes sociais têm que inquirir a criança para a produção de prova para condenar alguém, ou esta não é função de psicólogos? Independente de qualquer coisa, mesmo que não seja o psicólogo, seja uma outra profissional, isso que é respeitar a criança? Porque, em geral, se diz que essa escuta está baseada no artigo 12 da Convenção dos Direitos da Criança. Mas o que diz o artigo 12 da Convenção Internacional dos Direitos da Criança? Diz que a criança tem o direito de se expressar e de ser ouvida. E que ser ouvida nas coisas importantes que lhe digam respeito, mas de acordo com a sua idade e maturidade. Então a criança diz para a mãe, não quero ir ao dentista. A mãe não precisa espancar a criança por conta disso. Ela pode escutar a criança, ouvir, dizer, olha, eu entendo, mas é necessário ir ao dentista. A criança pode se expressar desenhando, cantando, pulando. E o professor na sala de aula não precisa castigar a criança por conta disso. Então é um direito amplo, o direito de se expressar, o direito de participar. Expressar a sua maneira. Criança indígena, expressar na sua língua. A criança surda, expressar pelas línguas de sinal, pela sua maneira própria de se expressar. Sem que isso seja punido, sem que ela seja obrigada a se expressar de uma outra forma. Claro, e na medida do possível, nas situações administrativas ou jurídicas, separação e uma série de outras coisas, a criança também pode dizer o que ela quer. Dependendo da idade, vai ser considerada, mas não é uma imposição, é um direito. A criança tem direito de se expressar. Mas ao direito de se expressar, corresponde o direito de ficar calado, o direito de ser protegido. Claro que a gente entende que, às vezes, a criança tem informações, ou poderia ter informações, que levariam, eventualmente, à prisão ou a constatação de um delito, ainda mais de natureza, porque esse dispositivo ele foi pensado principalmente para delitos de natureza sexual, né? Que às vezes ocorre dentro da casa, no âmbito familiar, ou vizinhos ou conhecidos, mas não só, não é? Mas aí tem toda uma situação de sofrimento da criança, justamente porque às vezes é uma pessoa muito próxima. É o pai, é o irmão, é o vizinho, é o marido da mãe, é o tio, é o professor, é alguém. Né? Que às vezes a família depende, essa pessoa é o provedor. Né? E essa criança tem também sentimentos ambíguos, porque ao mesmo tempo ela quer que cesse o abuso, mas ela gosta, é o pai dela. Ela
quer que cesse o abuso, mas não quer que o pai vá para a cadeia. Ou não sabe se deve, porque se sente culpada. Não sabe se ela que motivou. Então, quer dizer, você chega lá e vai pôr a criança numa situação dessa, na qual muitas vezes ela sequer entende, porque é um processo jurídico, na qual sequer ela entende o impacto que aquilo vai ter na sua vida. E as consequências que aquilo terá para todos os envolvidos.